Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário. Série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 1: A Igreja dos Primogênitos. Autor: Pedro Dong. Semana 2: Os Ministros da Nova Aliança. Sábado. Ler com oração João capítulo 13, versículo 7, que diz: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. As experiências de Pedro. Hoje iremos considerar algumas experiências de Pedro, um dos discípulos do Senhor Jesus, que após a sua morte, se tornou apóstolo e ministro da Nova Aliança. Pedro era uma pessoa de caráter forte, impulsivo, precipitado e rápido. Certa ocasião, uns cobradores de impostos do templo perguntaram a Pedro se seu mestre pagava esse imposto. Pedro, em lugar de consultar o Senhor, respondeu prontamente dizendo que sim. No entanto, Jesus, por ser o Filho de Deus, não precisava pagar aquilo. Mas, para que não ficasse um mau testemunho, o Senhor pediu a Pedro que fosse pescar e que, da boca do peixe, tirasse uma moeda para pagar o imposto. Aquela atividade tinha como objetivo fazer com que Pedro refletisse sobre seu modo impulsivo de agir. Noutra ocasião, o Senhor levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, onde manifestou um pouco da glória do reino. Quando, porém, Pedro viu Jesus sendo transfigurado na frente deles, tendo ao lado Moisés e Elias, entusiasmado, sugeriu que se fizessem 3 tendas, uma para o Senhor e as outras 2 para Moisés e Elias. Mateus 17, do versículo 1 ao 4. No entanto, enquanto ainda falava, veio uma voz do céu que o interrompeu, dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Com tanta precipitação, como Pedro serviria o Senhor? Seria complicado, mas o Senhor utilizava aquelas situações para aperfeiçoá-lo. Durante o tempo em que esteve com os discípulos, Jesus esclareceu a todos que ir a Jerusalém e lá ser morto fazia parte da missão que ele havia recebido. Diante disso, a certa altura, Pedro disse, em Mateus 26, 33, o seguinte: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Essa atitude de Pedro representa muito bem a atitude de muitos cristãos que, em teoria, são muito corajosos e ousados, mas na hora de serem provados na prática, apresentam dificuldades ou até mesmo fogem. Foi exatamente assim que aconteceu com Pedro, quando negou o Senhor por 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro nos representa muito bem. Rápido ao falar e agir, sem contudo consultar o Espírito. Porém, assim como Pedro precisou ser trabalhado pelo Senhor nisso, nós também precisamos. Na noite que Jesus foi traído, Pedro estava com ele no jardim do Getsêmani. Quando os guardas chegaram para prender Jesus, Pedro puxou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Imediatamente o Senhor Jesus o repreendeu, dizendo: Deixa, basta, e curou a orelha do servo. O auge da experiência de Pedro como discípulo do Senhor se deu quando ele o negou, cumprindo assim o que Jesus havia predito a seu respeito. Após ter negado o Senhor diante de uma criada, o galo cantou. Pedro se lembrou das palavras de Jesus e saiu para chorar amargamente. Naquela altura, Pedro já não tinha mais esperanças de ser útil ao Senhor, como ministro da Nova Aliança. Seus erros lhe diziam que ele não estava apto para essa comissão. Semelhantemente, muitos filhos de Deus pensam como Pedro e se sentem desqualificados para servi-lo. Todavia, após a ressurreição de Jesus, Pedro foi novamente chamado pelo Senhor.
Este mandou chamar os seus discípulos e a Pedro, Marcos 16:7. Quando achava que Jesus o havia abandonado por causa de seus erros, mesmo após ter convivido por mais de 3 anos com ele, Pedro foi surpreendido com um novo chamamento vindo da parte do Senhor. Finalmente, depois que o Senhor ressuscitou, ele apareceu outra vez a Pedro e ali praticamente ressuscitou e infundiu novamente nele o ânimo de servir a Deus. Quando olhamos para Pedro no livro de Atos, vemos outra pessoa, alguém completamente mudado. Nitidamente o Senhor trabalhou em sua pessoa e pôde então contar com ele na liderança do ministério da Nova Aliança. Sua atuação, descrita no livro de Atos, denota maturidade espiritual, discernimento e alinhamento com a vontade de Deus. Quando o proibiram de falar sobre o nome de Jesus, Pedro falou mais ainda sobre esse nome. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: como se deu o aperfeiçoamento de Pedro? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.